Fui para o ensino médio por 2 meses, sim, e me expulsaram. Por que te expulsaram? Bem, eu era inútil. Eu estava apenas, não estava indo a lugar nenhum, não fazia nada. Quero dizer, eu era realmente um ser humano inútil. Eu tinha a palavra meta. Eu pensaria em um jogo de hóquei ou de futebol, não em algo que uma pessoa se esforçaria para alcançar. Eu, estive dentro e fora da marinha e de fábricas e Nossa! trabalhando em bares. Quer dizer, eu não estava indo a lugar algum e eu tinha 26 anos. Quando eu acordei, mas antes disso, nada estava acontecendo. Acho que sou muito eficaz no que faço. Porque eu sempre imaginei que se funcionasse para mim, funcionaria para qualquer um. Eu era tão perdedor e meu mundo mudou tão dramaticamente que eu nunca deixei de ficar fascinado com o que aconteceu comigo. E eu quero que isso aconteça com outras pessoas. E não pode. Por que você acha que era tão perdedor? Porque sinto que éramos irmãos naquela época. Bem, Era assim que eu me sentia. eu estava... Já pensei sobre isso muitas vezes. Sim. Nasci durante a Grande Depressão. Estou por aqui há muito tempo. Semana que vem vou fazer 85 anos. Uau! Então isso nasce durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, estourou. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Meu pai foi para o exterior. Então eu nunca realmente conheci meu pai. Eu tinha um irmão e uma irmã. Irmã mais velha e irmão mais novo. Então eu estava no meio. E eu tinha minha avó meio que focada no meu irmão. E minha mãe na minha irmã. E eu me sentia meio que perdido. Seu pai estava fora? Não havia pai. Quero dizer, ele tinha voltado Sim. para casa após a guerra e depois ele foi embora novamente. Então, eu não tinha uma direção clara. Quando eu era criança, e eu era muito magro. Eu sempre fui magro. Acho que eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia nada sobre quem eu era. Ninguém nunca me ensinou nada sobre isso. Veja, naqueles dias, quero dizer, as coisas eram difíceis para todo mundo, sabe? Durante a guerra Sim. e durante a depressão. Seus pais. Acho que minha mãe estava feliz só de poder nos alimentar e colocar um teto sobre nossas cabeças. Sobrevivendo. E agora veja bem, ela era realmente uma mulher fenomenal porque ela fez tudo sozinha e conseguiu. Então meu irmão, minha irmã e eu falamos sobre ela. Sempre dizemos, Deus abençoe a mãe, porque ela continuava, sabe? Sim. E assim olhamos para trás e acho que tínhamos um bom gênio ali, sim. Uau. Qual foi a maior lição que sua mãe lhe ensinou? Acho que a maior lição que ela me ensinou foi ser generoso. Ela era uma pessoa muito generosa. Eu faço muita doação de dinheiro. Muita. Eu sou considerado uma pessoa muito generosa e acho que aprendi isso com ela. Lembro que éramos crianças. E havia uma família na rua ao lado da nossa. Eu morava na área de Beaches, em Toronto, e no inverno fazia muito frio, e aquecíamos a casa com carvão. E eles não tinham carvão. Então a casa deles estava fria. E eu contei para minha mãe sobre isso. E lembro que ela me mandou para a esquina com uma nota de 20 dólares. Isso é muito dinheiro. Sim. Consegui 2 dezenas. Isso era muito dinheiro. Ok? E ela me deu 10 dólares para levar para outra família comprar uma saca de carvão. Uau. Ela nem os conhecia. E isso ficou na minha cabeça. Bem, ainda estou falando sobre isso 65 anos. 75 anos depois. Sim. Ela era muito generosa, mesmo não tendo Sim. nada. E eu acho que isso foi algo que ela me ensinou. Provavelmente em todos nós, irmão e irmã também, sabe? Ela acabou conseguindo fazer isso ou, quero dizer... Bem, ela fez. Quero dizer, ela manteve as coisas em andamento. Sim. Ela nunca... Ela realmente não entendia as regras para o sucesso, ou vencer, ou qualquer coisa. Provavelmente o dela foi mais sobre sobrevivência. Sim. Claro. E ela fez isso. Então ela fez um ótimo trabalho com o que tinha, sabe? Sim. Sim. O que o poder da generosidade faz pela outra pessoa e faz por você, o doador? Sabe, Jane Wilhite explica isso muito bem. Ela dirige Psy Seminars na Califórnia. Ela diz que você dá de bom grado e recebe com graça. Quem dá, ganha. E então eu acho que quem dá se diverte mais do que quem recebe. Sempre, certo? Sim. Quando você está a Sim. serviço das pessoas, Sim. quando você está em um serviço com caridade ou pessoas que talvez tenham menos do que você no momento, sempre se sente incrível. Bem, tipo, nossa empresa construiu escolas na África. Sim. E nós construímos muitas mesmo. Ok. Você conhece a Cynthia Kurtz? Você deveria entrevistá-la. Ela é uma mulher fascinante. Ela
Ela constrói as escolas ali, sua fundação, e eu a conheci e comecei a apoiar o que ela faz. Na verdade, meu filho está lá agora com a esposa dele. Uau. E todo verão, Cynthia leva um grupo com ela e nós construímos provavelmente centenas de escolas por lá. Sim. Mas eles dão tudo a eles, não só as escolas, sabe? Comida nutritiva e um... Saneamento. Sim, sim. Sim. Isso faz toda a diferença. Houve muitas escolas sendo construídas, mas elas não durariam porque não havia nada acompanhando isso. Sim. Dar é uma das regras básicas do sucesso. Por quê? Sabe, Emerson disse que causa e efeito era a lei das leis. Ação e reação são iguais e opostas. Então, está em harmonia com as leis do universo. E eu acredito que todo este universo opera de uma maneira muito ordenada. Estou muito sintonizado com as leis do universo. E acho que é por isso. Bom, estar em harmonia com as leis de Deus. Sim. Eu vejo as leis como modo de operação de Deus. É assim que tudo acontece. Sim. Agora você disse que, acho, que foi aos 26 ou 27 anos que começou a despertar. Quando começou a ter algum tipo de consciência sobre si mesmo, o mundo, o universo, a vida. Bem, o que aconteceu quando você começou a acordar? Isso. Foi dramático o que aconteceu. Eu trabalhei no corpo de bombeiros em um subúrbio de Toronto. E lá havia um homem que se tornou meu amigo. Ele era amigo de muitas pessoas. Quero dizer, eu tive a sorte de conhecê-lo. Ray Stanford. Ele me deu uma cópia de Pense e Enriqueça. E ele disse, Bob, você já leu alguma coisa? E eu disse, não, eu não sei ler. Agora, isso não era verdade. Eu sabia. Descobri que lia tão bem quanto a maioria das pessoas. Acho que a pessoa média lê em um nível de 7ª série e nunca melhoram a partir desse ponto. Mas ele disse, se você fizer exatamente o que eu digo e ler este livro todos os dias, pode ter qualquer coisa que quiser. Bem, quero dizer, eu estava infeliz, doente, estava sem dinheiro. E você sabe, mesmo quando pensei que fosse uma besteira. Mas ele disse outra coisa. Ele disse, escute, o meu jeito está funcionando, o seu não. Ele estava feliz, saudável e rico. O cara sempre tinha dinheiro com ele. E é um grande cara saudável. E ele te diz que você está infeliz, doente e sem dinheiro. Então ele diz, eu devo saber algo que você não sabe. Por que diabos você não faz o que eu te digo? Bem, eu acho que algo clicou. Agora as pessoas tentavam me alcançar. Eu tinha 26 anos desde que era criança, e nenhuma delas conseguiu. Então comecei a fazer o que ele sugeriu. E ele disse, o que você realmente quer? Bem, tudo o que eu queria era um pouco de dinheiro. Eu estava ganhando $4.000 por ano na época, e devia $6.000. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei por 18 meses, teria apenas empatado. Era uma situação impossível. E eu estava apenas olhando onde estava. Não conseguia ver além disso. Então foi por isso que tornou impossível. E ele disse, escute, escreva o que você quiser em um cartão. Eu tenho um cartão de ouro no meu bolso. Eu tenho carregado um desde então. Ele disse, escreva o que você quiser no cartão. Você pode ter o que quiser. Eu quero um pouco de dinheiro. Eu imaginei que se eu tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas desapareceriam. Todo mundo. Eu estava pegando o telefone. Cadê o dinheiro? Eles estão sempre atrás de pessoas a quem devem dinheiro. Então eu escrevi que queria ter $25.000. Se eu tivesse reunido todas as pessoas que conheço, ou conhecia naquela época, e juntado todo o dinheiro delas, não teríamos conseguido $25.000. Provavelmente não teríamos conseguido nem 1.000. Era uma quantia enorme de dinheiro. Era uma loucura. Então eu escrevi isso no cartão. Ele disse, você tem que ler isso todo dia. E ele continuava dizendo, você leu? Você leu? Sabe? Então ele me fez ler. Leu o livro ou leu o cartão? Leia o cartão de objetivo. Cartão, $25.000. Sim. Apenas o carrinho de golfe. Ler o cartão. Estou tão feliz e grato agora que tenho $25.000. Aprendi algo muito importante com isso. Tudo o que eu pensava antes disso era dívida. Porque as pessoas estão sempre me ligando. Quando você vai me pagar? Se você pensar em dívidas, você vai estar em dívida para sempre. Sim, você se torna o que pensa sobre bem. Este cartão ouro me fez pensar em ganhar dinheiro. Nunca pensei em ganhar dinheiro antes. Eu pensava em dívidas o tempo todo. E isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Então comecei a ouvir pessoas falando sobre ganhar dinheiro. E porque eu as ouvi falando sobre isso, comecei a pensar nisso. E um cara disse que dá para ganhar um bom dinheiro limpando pisos. Eu disse, eu topo, eu vou limpar pisos. Eu estava preparado para fazer qualquer coisa. Eu me apeguei nesta luta. Entende? Comecei a limpar um escritório. E até o final do ano, eu estava ganhando $14.500 por mês. Que? Eu estava no corpo de bombeiros.
O chefe estava ganhando apenas $11.500 por ano. Eu estava ganhando $14.500. Isso foi um ano depois do início. Bem, comecei a limpar um escritório. Era o início no Canadá. Eu lavava o chão 2 vezes por mês, $15 cada vez. Ganhei $30. Depois consegui outro, na construção do Kirby, ganhava $65 por mês. Bem, você sabe que em menos de 5 anos, eu estava limpando meu escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Quero dizer, as coisas estavam indo como um foguete. E eu estava ouvindo as gravações de Earl Nightingale. Estava pensando em ouvir ou ler Pense e Enriqueça. E cada faxineiro, eu os fazia estudar as mesmas coisas que eu estava estudando. Bem, nenhum de nós sabia muito sobre como limpar pisos. Apenas fizemos um bom trabalho, limpamos. Mas, se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu diria que estava limpando escritórios. Foi quase um detalhe o que eu estava fazendo. Eu poderia estar vendendo revestimento para casas. Isso importava? Era o que eu estava estudando e o que eu estava fazendo com isso. Eu estava fazendo outras pessoas estudarem também. E fui muito irresponsável. Estava ganhando todo esse dinheiro, bem mais de $1 milhão por ano. Eu estava morando em Londres. Eu ia ao Playboy Club, o clube na Park Lane, jogar roleta. Eu nem me importava se perdia, porque... E dificilmente perdia, quase sempre ganhava. E você parece que sabe onde está o dinheiro. E um dia eu pensei, sabe... Isso não é muito responsável. Eu não sei o que diabos fez minha mente pensar nisso. Eu pensei como isso aconteceu. E eu não sabia. Eu não sabia como minha vida tinha mudado tão drasticamente, mas ela mudou drasticamente e em pouco tempo. Fui criado para acreditar que se você vai ganhar muito dinheiro, tem que ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito esperto, e eu estava ganhando muito dinheiro, então pensei que isso não podia ser verdade. Fui criado para acreditar que, se você quer um bom emprego, tem que ir para a escola. Bem, eu não tinha ido para a escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Certo. Então eu pensei, isso não é verdade. Assim eu comecei a refletir sobre todas as coisas que eu acreditava. São verdadeiras? Elas não eram verdadeiras. Eu precisava saber o que aconteceu e não consegui descobrir. Demorei 9 anos e meio para descobrir o que realmente estava fazendo. Como você chegou onde estava? Sim. Sim. Você estava falando, antes de começarmos, sobre mentores. Acredito que são essenciais na vida. E ao olhar para trás, tive a sorte de estudar com algumas pessoas absolutamente brilhantes. Quero dizer, gigantes. E qualquer sucesso que eu tenha desfrutado é porque eu tive uma ótima orientação. Uau. Começando com o primeiro, ele me disse para fazer exatamente o que ele dissesse, até descobrir que estava mentindo ou não sabia do que estava falando. Então essa é uma regra que eu segui. Quando escolho uma pessoa para ser meu mentor, sigo exatamente o que ela me diz. Até descobrir que estão mentindo, ou que não sabem do que estão falando, e eles não mentem, e sabiam do que estavam falando. Tive instrução muito, muito boa na minha vida. E... funciona. Uau. Quem foi o mentor mais memorável para você? Bem, Ray Stanford antes de tudo. Mas todos eles são muito memoráveis, muito importantes. De maneiras diferentes. Earl Nightingale, grande. Eu comecei a estudar suas gravações e... vou mostrar como fazer uma receita muito simples e fácil, que leva apenas cerca de 5 minutos. Vi onde ele tinha distribuidores, então me tornei um distribuidor. Eventualmente, eu deixei meu negócio. Eu estava disposto a pagar para que me deixassem trabalhar lá. Eu queria trabalhar com ele porque sabia que se pudesse trabalhar com ele, poderia observá-lo, sabe, e ver o que ele fazia. Eu consigo pensar no que ele estava pensando porque ele era um gigante na minha mente. Quero dizer, Earl Nightingale Lloyd Conan literalmente começou o desenvolvimento pessoal, como o conhecemos hoje. Sim. Moda gravada. E ele começou neste disco do Strangest Secret. Então ele era realmente enorme. Mas eu estudei com Bill Gove, que era um grande orador. Val Van de Waal. Dr. Hodder. Eu tive mentores fenomenais. Sim. A maioria deles são pessoas cujos nomes você provavelmente não reconheceria. Claro. Mas eles eram gigantes no que faziam. Sim. Sim. Você se lembra de ter grandes sonhos quando era criança? Ou você só sempre achou que não seria nada e que era um perdedor e... Nunca tive sonhos quando era criança. Acho que a área onde cresci era muito pobre. As coisas eram difíceis. Mas você tem que lembrar, isso foi durante a Grande Depressão nos anos 30. Quer dizer, não tem muita gente viva que passou por isso. Sim, sim. Mas, nós não tínhamos sonhos, apenas nos virávamos. Era esse o trato. Ok. E quando comecei a ler Pense e Enriqueça, eu tinha 26 anos. Foi aí que comecei a realmente sonhar. E eu aprendi. Veja, eu estava estudando muitas coisas ao mesmo tempo.
nossas faculdades superiores. A escola não ensina nada sobre eles. Muitos seminários não ensinam muito sobre. Nós falamos sobre você se tornar o que você pensa, mas é preciso ir além disso. A maioria das pessoas vive através dos seus sentidos, porque fomos programados para fazer isso. Literalmente, somos programados geneticamente e depois ambientalmente, para seguir o que ouvimos, vemos, cheiramos, saboreamos, tocamos. Mas você sabe que eu tenho um cachorro em casa que pode ouvir, ver, cheirar, saborear, tocar. Toda a vida animal opera através dos sentidos. Fomos criados à imagem de Deus. Temos estas faculdades superiores. Somos seres criativos, literalmente. Você tem percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. São as faculdades que nos tornam diferentes de tudo mais. Tipo, todas as outras pequenas criaturas do planeta estão completamente em casa em seu ambiente. Somos a única criatura completamente desorientada no nosso ambiente. E isso porque nós temos as habilidades para criar nosso próprio ambiente. Ok. Nunca nos ensinaram como usá-las. Agora ensinamos isso na nossa empresa. Ensinamos como desenvolver a sua percepção, a vontade. Você muda sua percepção, você muda sua vida. Sim. Sabe? E o testamento. Quando John Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para construir um foguete que levaria uma pessoa à Lua e trazê-la de volta à Terra em segurança, von Braun disse que respondeu em 5 palavras. Ele disse, vontade de fazer isso. Agora muitas pessoas ouviriam isso e não entenderiam realmente o que ele disse, a capacidade de manter aquela imagem na tela da sua mente e nada mais. Porque a vontade é o que te dá a capacidade de se concentrar. A energia flui para você e através de você. Com concentração, você aumenta a amplitude da vibração quando a energia sai de você. É assim que a cura à distância é feita. Através da vontade. Um praticante manterá a ideia e o sujeito se relaxará. Ficará muito quieto. Eles transferem esse pensamento diretamente para a mente subjetiva da pessoa. E assim afeta o corpo. Sim. Bem, o testamento é muito importante. Então nós temos que entender essas coisas, sabe? Intuição. Eu posso passar por uma pessoa e posso dizer assim que entrei na sala, eu sabia exatamente como elas são. Você opera, provavelmente estudou isso, mas você opera quase igualmente entre o hemisfério direito e esquerdo do seu cérebro. Você tem uma mistura interessante na sua personalidade. Sim, sim. Eu não sei se você sabe disso, mas, Claro. sabe, eu podia sentir isso. Você está quase em um equilíbrio entre os dois. E você sabe, ao dizer isso, estou tentando descobrir se você é mais um do que outro. E eu não acho que você seja. Sim. Bem, sua intuição fará isso. Porque a sua intuição é uma faculdade mental que capta vibrações e as traduz na sua mente. É através da intuição que você obtém respostas para suas perguntas. Se você fez uma pergunta, o lado oposto da pergunta é uma resposta. É o lado igual e oposto. Então, nossa resposta vem com nossa pergunta, mas não estamos sintonizados para captá-la, sabe? Como toda pergunta é uma resposta. Bem, a imaginação é tudo, claro. Sim. Você adquire essas faculdades superiores e começa a usá-las. E eu comecei a aprender a usá-las. E eu comecei a ver isso. Temos tanto a nosso favor que nunca ouvimos falar. A escola não nos ensina. Nossos pais não nos ensinam. Você vai trabalhar para uma empresa, eles não te ensinam. Então as chances de aprender são bem pequenas, sabe? E é o motivo pelo qual há tão poucas pessoas que realmente têm sucesso na vida. Há todos os tipos de material sobre sucesso. Meu Deus, há mais hoje do que jamais houve. Neuro ZT48. Foco, memória e desempenho mental máximo.